queria colocar para vocês, né, pra gente iniciar aqui, o problema em tela. A gente não tá falando deste escândalo ou de outros escândalos como se deveria, porque no Brasil o aparato investigativo do Estado ele foi tolhido e certas, vamos dizer assim, certas liberdades e prerrogativas que o Ministério Público Estadual dispunha, ou mesmo os Ministérios Públicos Federais nos respectivos estados, o Ministério Público Federal nos respectivos estados, eles perderam, tá? A morte da Lava Jato precipitou, vamos dizer, uma série de anticorpos que foram naturalmente criados por conta dela, por parte do sistema político, de modo a protegê-lo de grandes escândalos que possam levar líderes políticos à cadeia, tá? A maior de todas as respostas foi a criação do orçamento secreto, tá? E eu preciso colocar o orçamento secreto em tela aqui, tá? Mas que ele não tenha uma conexão direta. Porque as pessoas estão falando, e eu tô vendo memes rodando, pô, esse aqui é o maior escândalo de corrupção desde o Petrolão. E não é. O maior escândalo de corrupção desde o Petrolão chama-se orçamento secreto. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou chegar no escândalo do INSS, essa live vai falar muito do escândalo do INSS. Só que a gente precisa, né? Vamos botar as coisas aqui em ordem. O orçamento secreto surgiu durante o governo Bolsonaro e foi, vamos dizer, uma resposta para um problema. Qual era o problema, Riso? As campanhas no Brasil, elas não funcionam sequer com fundão, né? A gente vê aquelas discussões infantis sobre fundão, mas a gente não é o fundão que banca o grosso das campanhas, é caixa 2. O que banca a campanha é caixa 2 no Brasil. Porque boa parte do trabalho das campanhas é ilegal. É feito com dinheiro em espécie e é feito com dinheiro roubado. E esse dinheiro vem de onde? Superfaturamento de obra, desvio de dinheiro, dinheiro através de emenda. É isso. Assim, a política brasileira roda em torno disso. Todo mundo sabe que é assim. Tá? Nós estamos na política, nós estamos montando um partido político e eu falo pra vocês, políticos competitivos nos interiores, Brasil afora, e também em capitais, tá? Eles operam dessa maneira, é assim. Com a Lava Jato foi pego um sistema de financiamento de partidos políticos, tá? Em larga escala, utilizando roubalheira em estatais. Então você conseguia fazer grandes roubalheiras em grandes estatais, grandes contratos. Aí você, sabe, numa batelada você roubava 100 milhões, numa outra batelada mais 300 milhões. Era coisa nesse nível, contratos inteiros com setores da Petrobras, plataformas, obras. Tudo isso gerava desvios de centenas de milhões. A coisa foi dando bilhões, no plural. E essa roubalheira, além de alimentar os cofres pessoais de cada um e o bolso de cada um, naturalmente também alimentava as campanhas. E era um sistema de alimentação de estruturas político-partidárias, tendo em vista eleições. Ok? Era isso. Não à toa quem controlava, vamos dizer, a Petrobras, não só setores da Petrobras, mas o esquema em si eram lideranças partidárias. Então tinha a turma do PMDB, tinha a turma do PP, tinha operadores menores. Isso precisa ser entendido. Quando isso é debelado com a Lava Jato, você não tem mais esse financiamento. E você precisa de novas maneiras. Qual foi a maneira intrigante que eles fizeram? Eles se utilizaram de uma experiência que eles tiveram com o lance do financiamento público de campanha. Porque antes tinha muito financiamento privado. Acabaram com o financiamento privado também por conta da corrupção. Ao acabar com o financiamento privado e instituir o financiamento público, o galera falou, não vai ter roubalheira, porque agora o dinheiro vem do Estado. O Estado simplesmente dá um dinheiro aí pra vocês e vocês fazem a campanha. Mas não é a campanha suficiente. É a campanha por dentro é feita com esse dinheiro. Existe o dinheiro que precisa rodar por fora. Qual foi a grande sacada? E isso acontece no governo Bolsonaro e é ampliado agora no governo Lula, senhor Rafael Almeida Rizzo. Orçamento secreto. O orçamento secreto cria uma conta, né, que você basicamente envia suas emendas. Eles chamavam, antigamente era RP9, depois mudou de sigla. Esse modelo, você envia sem transparência as emendas para sua base. Você não tem obrigação de repasse para determinada área, como tem nas emendas impositivas, são, vamos dizer, as emendas oficiais. E ali você faz a putaria. Tá? E é muito difícil você pegar, é muito pouco transparente. E isso foi institucionalizado. Isso foi se profissionalizando e se institucionalizando ainda mais nos anos vindouros. No governo do Lula a mesma coisa, isso continua no governo do Lula. E E aí, tá? Com base nisso, a gente teve um volume de dezenas de bilhões de reais de dinheiro utilizado por figuras ligadas ao Centrão, direita também, esquerda também, mas maiormente o Centrão, para financiar as campanhas. E a gente viu algo muito novo, que foi a grande campanha tocada com dinheiro pós-orçamento secreto, que foi a campanha de 24, que foi um gigantesco caixa 2 e foi o grande retorno da compra de votos nas eleições brasileiras. 2024 foi um ano de muita compra de voto. A gente mostrou isso nas eleições, a gente mostrou as campanhas do interior do Brasil com isso, tá? Foi a grande eleição, a compra de votos voltou. Esse é o maior escândalo de corrupção do Brasil. Eu quero que fique claro, tá? O maior escândalo de corrupção do Brasil é esse.
Todo mundo sabe que é esse. Ele tá institucionalizado e ninguém governa com isso. Quem toca isso é o Centrão, tá? Vamos lembrar, por quê? Porque a gente vai falar do escândalo do INSS, que é um escândalo tocado no Executivo. Então, esse escândalo do INSS é um escândalo tocado no Executivo, tá estourando pro Executivo, mas vai estourar também pra gente do setor financeiro, gente de sindicatos, gente dessas associações representativas, mas vai mexer com gente do Poder Executivo, seja, vamos dizer, de empresas públicas, autarquias, sejam políticos. E do outro lado, paralelamente, você tem o orçamento secreto, que é o grande esquema de corrupção do Legislativo, sacaram? Você tem um escândalo de corrupção do Legislativo e tem um grande esquema de corrupção do Executivo. E o do Judiciário, qual é o grande esquema de corrupção deles? Super salários. É mais democrático, né? Ninguém ganha muito, mas mais democrático. E aí, pra gente lá em si, gente graúda, aí você tem uma coisa muito particular que são escritórios ligados a amigos e familiares de ministros e juízes que podem fazer, né? Enfim, né? Tem que até tomar cuidado pra falar isso. Então todo mundo arrumou seu espaço pra brilhar, é ou não é, Riso? Todo mundo tem o seu escândalo setorial. Mas qual é o maior de todos com larga vantagem? É esse o equilíbrio dos poderes? Esse é o verdadeiro equilíbrio dos poderes. Bancas de advocatícias ligadas a ministros pro judiciário, pro legislativo orçamento secreto e pro executivo agora o escândalo dos aposentados e pensionistas. Olha que delícia. Cada um com o seu, né? Eu acho curioso que recentemente tanto o executivo quanto o judiciário, veja só, Rafael Almeida Riso, foram para cima do orçamento secreto. Não porque acham muito errado, mas porque eles querem reequilibrar o poder e tornar o legislativo novamente submisso ao executivo. Hoje o legislativo meio que não liga pro poder executivo porque eles não precisam mais ficar com o pires na mão pedindo cargos. Eles podem simplesmente receber o seu orçamento secreto de boa, votam do jeito que querem e o compromisso deles é com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, sacaram? O Flávio Dino foi pra cima e aí eles estão putos. Eu não digo que é a investigação que tá rolando, eu não acho, tá? Tem a correlação com isso. Não acho. Eu acho que é uma investigação boa, séria e proba e tá pegando um escândalo horroroso, o escândalo do INSS. Só que, aqui aí, vocês vão ver onde eu vou chegar. Só que, dada a natureza desse conflito, e dado que, vamos dizer, até o pai do Hugo Mota, o Riso pode levantar aqui, tá? O pai do Hugo Mota, que é o novo presidente da Câmara, ele foi alvo de uma investigação da Polícia Federal envolvendo desvio de emenda, a.k.a. orçamento secreto, tá? O Riso pode pegar. Me soa o seguinte, que isso é uma boa maneira de equilibrar o jogo, entendeu? E o Legislativo pode usar todo esse material do INSS pra ir pra cima do Executivo, saca? A história fica ainda mais estranha quando gente que era do Judiciário e foi pro Executivo, a.k.a. Ricardo Lewandowski, tem, vamos dizer, através de um de seus filhos, a representação advocatícia de uma das associações ou sindicatos que está sendo investigada nisso. Então você começa a pegar, Riso, amarrações que envolvem executivo e judiciário. No momento que executivo e judiciário lutavam contra a roubalheira do legislativo, não porque são contra a roubalheira, mas simplesmente porque querem submeter o legislativo. E agora o legislativo passa a ter uma arma muito curiosa e muito gostosa para apertar o executivo. Porque se rola uma CPI envolvendo isso do INSS, começa a convocar gente do governo, começa a dar merda, tá? Eu queria começar a live, e é muito importante trazendo esses pontos, porque isto começa a fundamentar uma briga e grandes brigas institucionais desta natureza. Você até sabe como começa, mas você não sabe como termina. Pode ser que isto se precipite em outras coisas. Você entende, Riso? Sim. Pode virar uma tempestade perfeita pro governo. Pergunto pra vocês, o que vocês acham, vocês aí no chat? Vocês estão entendendo aqui a natureza do problema? Às vezes o que o legislativo vai fazer é bem simples. Nunca mais citem o nome do orçamento secreto. Deixa a gente trabalhar com o que é nosso aqui. Não enche nossos culhões, tá bom, governo Lula? Né? Senão a gente vai cavucar isso a CPI do INSS. Às vezes é só isso, fica cada um na sua, vamos nos compor aqui, como sempre tem que ser, e a vida vai seguir. Às vezes não é nada. O Riso chegou a botar na tela, ó. PF apura repasse de emenda. Cidade do pai de Hugo Mota e Rei do Lixo são alvo. Né? Lembramos que o Hugo Mota era o cara que estava falando em algum momento em pautar a anistia, chegou a falar em enquadrar o governo aqui e ali, né? Fim do dia tomou-lhe lá uma operação da PF no pai dele para largar de ser tonto. A gente tá falando de uma briga institucional no Brasil, amigos, que
é dessa natureza, né? A gente tem setores da Polícia Federal que são instrumentalizados pelo governo federal, outros são independentes, outros são mais próximos do STF. Tem muita coisa que acontece nesses bastidores. E naturalmente tem muita gente honesta na Polícia Federal, muita gente séria, e eu confio nessa ala séria. Mas também tem coisas estranhas que rolaram, e a gente não pode negar que coisas estranhas rolaram aí, envolvendo o comando da PF, desde o governo Bolsonaro. Eu acho que desde o governo Dilma, especialmente do governo Dilma, a gente começou a ter uma esculhambação institucional muito grande, e essa esculhambação passa pelo governo Temer, ela acelera no governo Bolsonaro e ela chegou no fundo do poço agora. Os poderes no Brasil, eles estão atuando de maneira completamente desarmônica, e o sistema de freios e contrapesos não vem sendo positivo no sentido de que um limita o excesso de poder do outro, mas na verdade eles tentam o tempo todo criar equilíbrios instáveis na roubalheira de cada poder e nas atribuições de cada poder. No fundo, né, quando a gente vê o judiciário brigando com o legislativo sobre orçamento secreto, é sobre controlar a roubalheira do outro, não porque é roubalheira, mas porque é do outro, entendeu? E isso interfere na atuação deste outro, e aí pode moderar as relações de poder entre eles. Mesma coisa o executivo preocupado, quando era governo Bolsonaro, com certos arroubos de poder do judiciário, né? Então, você tinha a briga aí, é uma briga de todos contra todos, é uma briga hobbesiana. É muito louco que, né, de acordo com Hobbes, e isso sim, vamos dizer, em apartada síntese, né, de maneira, não vou aqui reduzir a obra do Hobbes à minha análise tosca, né, porque eu sou um tosco, o Hobbes é um monstro. Mas a ideia de uma briga de todos contra todos, né, todos os homens, o homem é o lobo do próprio homem, todo mundo se matando, e aí você surge com a autoridade estatal como uma forma de regular essa briga, se a gente imaginar o Estado brasileiro dessa maneira, você percebe que não funcionou, porque as instituições, elas estão permanentemente em guerra, e elas não terminam a guerra, e a guerra só se agrava. E aí você precisaria então da refundação do Estado brasileiro, né? Por isso que a gente fala de uma guerra civil como um estado de refundação, ou seja, uma guerra declarada contra o narcotráfico, porque essa guerra civil declarada contra o narcotráfico seria uma refundação do Estado brasileiro e a imposição de uma nova ordem, porque do jeito que está a atual ordem, que é a ordem da Constituição de 88, ela está neste processo. Então a gente, veja, parece que eles tentaram apagar da história o que foi o maior dos escândalos brasileiros, que é a Lava Jato, que é o Petrolão, mas poxa, se você olha direitinho, a gente já está falando em grandes escândalos, orçamento secreto, esse do INSS, na casa das dezenas e dezenas de bilhões. É tudo na casa dos bilhões. Parece que assim, os agentes públicos não conseguem se segurar. Tem um afã ali, um afã cleptocrático que os caras não conseguem brecar. E, né, é fogo isso.